palavra do Senhor. É um privilégio que Deus realmente nos concede, irmãos. Para tanto, gostaria então de convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo de número 6. Josué, capítulo 6, nós vamos ler alguns versos neste capítulo, a partir do versículo 1. E depois leremos um versículo no livro de Hebreus, capítulo 11. A fé pela qual muralhas cairão. É o tema da nossa mensagem hoje à noite. A fé pela qual muralhas cairão. Esse é o tema da mensagem. Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1. Neste momento também estão nos acompanhando irmãos e irmãs pela internet, não é? Que Deus abençoe a todos que ouvirão esta mensagem, como Ele abençoou hoje de manhã, na palavra do pastor Carlos, né? Que Ele abençoe cada vida, que Ele guarde os nossos corações, ricamente. Josué, capítulo 6, leio a partir do verso 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada, entenda, fechou-se ou fechada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. E o povo disse: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo, Josué tinha dado a ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas do chifre de carneiro, diante da arca do Senhor, iam adiante e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam a cidade outra vez, no 2º dia, e tornaram para o arraial, e assim por 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Agora vá para o versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade.
Ouça agora o versículo de Hebreus 11:30. Por gentileza. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Repito, pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados por 7 dias. Deus seja louvado pela leitura da sua palavra. A fé pela qual muralhas cairão. Rapidamente, só lembrar que Josué trata da chegada de Israel depois de 40 anos peregrinando no deserto à terra prometida. Então, quando Israel chega à terra prometida, depois de atravessar o rio Jordão, quando eles pisam na terra prometida, lá está a pomposa Jericó. Muralhas altíssimas, povo bravo. E Israel tem que conquistar a terra prometida. E dão de cara com Jericó e os seus altos muros. E Deus diz: vocês têm que conquistar Jericó. Eu dei ela na mão de vocês. Vão adiante, façam o que eu mando e vai dar tudo certo. Resumindo, é o que nós lemos aí nesse texto. A título de introdução, quero dizer, irmãos, que essa semana nós recebemos uma visita ilustre em nosso país, a do primeiro-ministro de Israel, o senhor Benjamin Netanyahu. Né? Eu confesso que fiquei feliz por receber o primeiro-ministro de Israel aqui em nosso país. Acompanhei algumas entrevistas, acompanhei algumas falas, não é, do Benjamin. Dentre as suas falas importantes, e foram muitas, não é? Uma me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: Israel é a terra prometida, é a terra da promessa, mas o Brasil promete, não é? O Brasil é um país que promete, que tem promessa, que tem futuro, foi o que ele quis dizer. E o destaque para mim não foi a menção do Brasil como uma terra que promete. Aliás, o Brasil promete mesmo. Quem conhece o nosso Brasilzão aí, de Deus, né? Quem já visitou alguns estados, alguns interiores, algumas regiões, sabe que o Brasil é uma potência produtiva. Indo agora para o Paraná, a gente se cansa, irmão, se cansa de ver plantio de soja, cana, não é? Soja lá no Paraná, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é lindo demais. É um país com uma riqueza fabulosa. Mas o destaque que eu quero dar aqui na palavra do Benjamin Netanyahu, não é o que ele falou do Brasil, mas a reafirmação dele de Israel. Ele disse para todo mundo ouvir: Israel é a terra prometida. Meus irmãos, percebam vocês que todo israelita, seja crente ou não crente, bíblico ou não bíblico, governante ou governado, seja de que tipo for, todo israelita sabe que a terra de Israel é a terra prometida. É a terra da promessa. Eles têm isso gravado em sua alma. Eles sabem que Israel é a terra da promessa. Promessa feita a quem? Promessa feita a Abraão lá em Gênesis 12:1, quando Deus disse: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu lá nessa terra, eu vou dar essa terra para vocês, e eu vou fazer de vocês lá uma grande nação. E quando Israel chega aqui em Josué 6, que eles entram na terra prometida, Deus dá a escritura. Aliás, Israel é o único país do mundo, a única nação que tem escritura da sua terra. Todos os demais conquistaram, delimitaram e tem exército para guardar as fronteiras do país para não serem invadidos, não é? Vê o que os Estados Unidos está passando lá com o pessoal que está vindo lá pelo México. Israel não, eles têm a escritura porque Deus lhes deu. É a terra santa, é a terra prometida de Deus e ela pertence a Israel. Eles têm a escritura, irmão. Então, ainda que todos se voltem contra Israel, ainda que todos neguem, ainda que todos queiram tomar, Deus
deu a eles e ponto final. E não só deu, mas capacitou eles a conquistarem. No entanto, ainda que Deus tenha dado, a terra não veio sem lutas, sem guerras, sem terríveis embates. Sabe por que não? Porque tudo o que tem valor nesse mundo custa. Custa. Sabia disso? Tudo de valor nesse mundo custa. Para você ser salvo, Jesus deu a vida numa cruz. Custou a vida do Filho de Deus. Custa. Custa trabalhar para ter alguma coisa. Custa esforço para você ser alguém. Custa dedicação para você ter a sua casa própria. Custa tempo de oração para você ver uma pessoa restaurada. Custa dependência de Deus para a gente crescer na fé. Custa preparo pessoal para a gente enfrentar a vida e ser alguém. Custa entrega para a gente poder ser usado pelo Senhor. Custa obediência, custa humildade para a gente poder viver uma vida que agrada ao Senhor. Meus irmãos, minha querida avó já dizia, o que vem fácil, vai fácil. E é verdade. Quem não sabe quanto custa, não dá valor. De vez em quando, e nesse final de ano é tão comum você ver certos garotões baterem Ferraris, carros que custam 200, 300, 400 mil reais. E você sabe por que eles dão um cavalo de pau com esses carros? Porque eles não sabem quanto custa. Eles ganharam dos pais que são milionários, então eles não sabem quanto custa. É por isso que muitos filhos nem valorizam a herança dos pais, porque para eles não sabem quanto custou, então não dão muito valor. Desperdiçam em poucos dias aquilo que levou uma vida inteira para ser conquistado. É por isso que muitos não dão valor. Mas o que tem valor, meu irmão, saiba disso, custa. Para você ter uma família feliz, custa dedicação, custa. A terra prometida e foi dada a Israel, mas custou muito a eles. Eles tiveram que enfrentar os embates. Meus irmãos, não custou dinheiro, custou obediência, custou entrega a Deus, custou confiança, custou temor, custou trabalho. Meu querido, fé não é cruzar os braços, é o contrário, é descruzá-los. É descruzá-los. Quando Martinho Lutero foi questionado sobre a fé, ele respondeu: a fé vê o invisível, acredita no que é inacreditável e recebe o que é impossível. Perceba os verbos, os 3 verbos dessa frase, praticamente, os principais verbos estão flexionados, estão em ação. Por quê? Porque a fé significa agir, fé significa tomar passos. O autor de Hebreus diz, pela fé caíram os muros de Jericó. Preste atenção, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Eu tenho medo, irmãos, que as facilidades da modernidade sejam o instrumento para colocar a fé bíblica em extinção. Afinal, Jesus disse, porventura encontrará o Filho do Homem fé quando vier à terra. Hoje é tão fácil, né? Qualquer coisa faz empréstimo no banco. É mais rápido do que dobrar o joelho e pedir que Deus abençoe. Não é? Qualquer coisa, a gente corre para o médico, ao invés da gente primeiro clamar no altar do Senhor pela cura. E o grande problema é que muralhas espirituais só caem com um instrumento, a fé. Nosso texto nos mostra isso. Repito, Israel havia passado 40 anos no deserto, desde que fora libertada da escravidão do Egito. Eles foram sustentados no deserto por Deus, e uma promessa, a terra que Deus havia prometido a Abraão. Esta foi a razão de eles não serem extintos no deserto, porque quem tem promessa, meus irmãos, segue em frente, custe o que custar. Quem tem promessa não cai e fica caído. Quem tem promessa não desiste diante dos problemas internos ou externos. Quem tem promessa anima-se no Senhor. Quem tem promessa vive em expectativa.
Quem tem promessa não se ilude com o que é passageiro. Quem tem promessa procura de preparar-se para o seu cumprimento, para o cumprimento da promessa. E a maior promessa que o crente tem é a que Jesus fez: vou preparar-vos um lugar, e quando eu tiver preparado este lugar, virei outra vez. E eu estou aguardando essa vinda. É a promessa do Senhor, é o dito da boca do Senhor. Ele disse que viria, Ele virá, é promessa, e eu vivo com expectativa nesta promessa. E quem tem promessa não se ilude com o efêmero, com as coisas passageiras desta vida. Por isso nenhum cristão deve viver cabisbaixo ou mundanizado. Ele tem promessa, ele tem esperança, ele tem um encontro marcado com o seu Salvador. Israel tinha uma promessa. Finalmente atravessaram o Jordão, pisaram a terra prometida. E quando eles atravessam o Jordão, estão na terra prometida, feito, pronto. Alguém pode dizer assim: tá aí, é só lotear a terra, não é? Sombra e água fresca e conquistaram. Errado. Quando eles atravessaram o Jordão, dão de cara com as muralhas de Jericó. Dão de cara com as muralhas de Jericó. E aí entra a letra da música que foi cantada hoje aqui: vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver pela fé. Paulo disse isso em Romanos: o crente vive pela fé e de fé em fé. De fé em fé. Portanto, envolveriam lutas, plantios. Cada dia eles teriam que viver pela fé. Meus irmãos, Jericó era o primeiro obstáculo. Cidade grande, muros altos, dureza. As muralhas de Jericó representam bem o que seria a conquista da terra. Seria uma conquista de uma luta árdua, cotidiana, pela fé e difícil. Deus está te dando a bênção de terminar 2018. Muita gente não terminou. Muita gente ficou em 2018. Partiu para estar com o Senhor ou sem Ele. Mas Deus te deu a bênção de estar chegando no final do ano e atravessar o Jordão para o ano de 2019, usando ilustradamente, não é, essa expressão. Mas não pense que este ano será um ano sem lutas, sem muralhas a vencer. Não pense que você não terá que andar pela fé. Não pense que você vai ter que caminho fácil. Meus irmãos, enquanto estivermos neste mundo, temos que lembrar da palavra do Senhor, que disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão vencer também. A gente que pensa que vida cristã é o paraíso, que vida cristã é só milagre, é só bênção. E aí, irmão, como é que vai? Só milagre. E aí, beleza? Só bênção. Tem gente que pensa que a vida cristã é só assim, mas não é não, viu? Tem gente que pensa que a vida cristã você vai empurrando com a barriga, não é? Você vai levando, como estão enganados. Vida cristã é batalha, é empenho, é vigilância, é vida de fé, irmãos. Caso contrário, muralhas não caem, sonhos não se realizam e reino não se expande. Existem muralhas na vida do cristão. Existem muralhas na vida de todas as pessoas que querem seguir a Cristo. E elas precisam ser vencidas, traspassadas, elas precisam vir ao chão, mas só virão se nós aprendermos a ir ao céu pela fé em oração. A fé que vence muralhas, ou a fé pela qual muralhas cairão, em primeiro lugar, destaco no texto, é a fé pela qual as muralhas cairão. A fé é a que está alicerçada na palavra revelada do Senhor. Preste atenção em Josué 6, no versículo de número 2, Deus diz a Josué, olha só como Deus é bem claro, disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, seus valentes e aos valorosos. Olha como Deus foi claro, tenho dado Jericó na mão de vocês. A fé que vence, através da qual muralhas caem, é uma fé que está baseada naquilo que Deus diz. É por isso que ser crente, de verdade, irmãos, não é ser crente com base no que os outros falam, é ser crente embasado naquilo que a palavra de Deus nos diz. Observe, quando Josué organiza o seu povo para a peleja contra Jericó,
ele faz de uma forma que você viu aí, que iam as pessoas com armas na frente, depois os sacerdotes, depois a arca, depois o restante do povo. Não pense você que isso era a criatividade de Josué. Deus mandou que fosse feito assim. Versículo de número 3, 4 e 5. Um general, e Josué era um general, jamais faria o que foi feito. Mas Josué obedece a Deus no mínimo detalhe. Que história é esta de, em lugar de armas, buzinas, em lugar de gritos de guerra, silêncio, em lugar de força, oração? É que o povo de Deus caminha de maneira diferente. Isso não eram planos humanos, mas eram planos divinos. Josué só segue os planos de Deus. Sua confiança está no que Deus mandou fazer. Vivemos dias de confusão sobre a fé. Tem gente que pensa que fé é crer em si mesmo. É crer na própria fé. Aliás, dizem hoje, muitos médicos inclusive, olha, não importa no que você crê. Mas se você crer, você vai ser mais feliz, você vai ser curado mais rapidamente. Não importa no que você crê. Desde que você creia em alguma coisa. Creia em você mesmo. Creia que você pode. Creia que você é alguém. Pronto, está tudo bem. Gente, isso é fé na fé. Isso não é fé bíblica. Existe a fé que é um mero sentimento. Mas essa fé que é mero sentimento também não é bíblica. A fé que é mero sentimento é a confiança que a pessoa tem em seus sentimentos que brotam no seu coração ou que foram plantados por alguém. Então a pessoa sente que deve comprar um carro na sexta-feira, vai lá na concessionária, tira um 0 e diz assim, na segunda o dinheiro vai estar na conta. De onde vem? Eu não sei, eu senti que devia fazer isso. Aí a hora que o juiz mandar prender, você vai sentir na cadeia também, o que esse sentimento na verdade é. Gente, na verdade isso não é fé, isso é irresponsabilidade. Isso não é fé, é safadeza. Isso não é fé, 171 é estelionato. Na verdade, isso se chama sintoísmo, que é a decisão de fazer coisas com base em sentimentos. Cuidado, seu coração é enganoso. Não siga o seu coração, siga o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz claramente sobre nós: todos pecaram e carecem da glória de Deus, eu e você somos pecadores. A Bíblia diz que o pecador sem Jesus vai para o inferno. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz no lugar do pecador, e que o pecador, crendo em Jesus, é salvo na hora que crê. A Bíblia diz que a hora que a pessoa crê, o Espírito Santo vem morar nela, e que ela é perdoada dos seus pecados. Não siga o seu coração, siga a Bíblia, siga a palavra de Deus. A fé bíblica é a fé que é sustentada pelo que Deus diz. Note que Deus disse a Josué: eu entreguei na sua mão Jericó. Perceba? Porque Deus disse isso, Josué avançou. Em Lucas capítulo 5, os discípulos haviam pescado a noite inteira. Eles eram experts na pescaria. Mas aquela noite, toda vez que eles jogavam a rede, os peixes fugiam. Eles jogavam a rede aqui, o peixe ia para lá. Jogava lá, o peixe voltava para cá. E a noite inteira os peixes fizeram de bobo. E não pegaram nada. E de manhãzinha, eles têm que ouvir a pergunta que nenhum pescador quer fazer quando ele não pegou nada. Ei, pegou alguma coisa? Nenhum pescador gosta de ouvir essa pergunta quando não pegou nada. Aí Pedro falou: Senhor, não pescamos nada. Aí Jesus disse assim: então faz o seguinte, lance a rede agora do outro lado. Mas eles haviam pescado a noite toda e não pegaram nada. No entanto, o apóstolo diz: Senhor, sob a tua palavra lançarei as redes. Diz a Escritura que ao lançar as redes, elas foram cheias de 153 grandes peixes, de maneira que, para tirá-los da água, as redes iam se rompendo praticamente. Não é quase se romperam, não se romperam, mas quase se rompiam. E eles então ficaram surpresos com a abundância da pesca, por causa da palavra de Deus. Calvino diz que não há fé sem a palavra de Deus. A fé sustentada pelas promessas de Deus nos eleva acima do mundo. A fé através da qual muralhas cairão, meus irmãos, é a que está alicerçada, sustentada e firmada na palavra de Deus. Pergunto a você, e peço que você se pergunte a si mesmo:
Os planos que você está fazendo para 2019, pessoal, familiar e social, estão embasados na palavra de Deus? Só subsistirão, você só conseguirá vencer essas muralhas, se você estiver firmado na palavra do Senhor. Em segundo lugar, a fé pela qual as muralhas cairão, é a fé que impede o inimigo de se alimentar. Repito, a fé pela qual muralhas cairão é a fé que impede o inimigo de se alimentar. Acompanhe comigo o versículo 1 e 6, por favor, do capítulo 6. Jericó fechou-se e estava fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e nem saía. Versículo 6. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes e disse-lhes: levem a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo, versículo 7, rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. Preste atenção, olhe o fato como é interessante. Jericó, com medo, fechou as portas dos muros. Irmãos, naquela época, as cidades eram como se fossem condomínios fechados hoje. Toda murada e com portão de entrada e saída. Quando os inimigos vinham, eles fechavam os portões para os inimigos não entrarem. Pronto. Só tem um problema. Quando você fecha portas assim, não pode demorar muito, né? Porque senão começa a ter um probleminha. Lembra quando aconteceu a greve dos caminhoneiros esse ano aqui no nosso país? Eles pararam, daqui a pouco começou a faltar as coisas, não é não? Porque não chegava comida, não chegava combustível, começou a faltar. Jericó fechou as portas por causa de Israel. Israel cercou Jericó. Ninguém entrava e ninguém saía. Isso era uma forma de proteção. Se você estudar a história, você vai ver que era muito comum os reinos fazerem isso. Porém, se você estudar a história, você vai ver que muitas cidades grandes assim foram vencidas, porque na verdade isso era um erro. Eles mesmos estavam cavando a própria sepultura. As cidades inteiras que foram vencidas porque o exército inimigo ficou simplesmente do lado de fora, esperando o povo lá dentro morrer de fome e sede. Não precisava fazer mais nada, só esperar. Né? Não entrava água nem comida, uma hora os caras iam ter que sair de lá ou iam morrer. Josué estava diante do inimigo. Suas muralhas eram humanamente intransponíveis. Jericó, as muralhas eram enormes. Uma das coisas que Josué faz é deixar de abastecer o inimigo. Então, o inimigo está fechado, não vai abastecer-se de nada. Eles cercaram Jericó em silêncio, sob a ordem de Deus. O inimigo iria enfraquecer. Meus irmãos, os cristãos têm inimigos. Se você é um cristão, se você teme a Deus, se você ama a Deus, você tem inimigos. Os principais são o mundo, a carne e o diabo. Quero te dar um conselho hoje à noite com base nesse texto. Pare de alimentar o inimigo. Pare de alimentar seus inimigos. Por exemplo, como é que nós alimentamos o mundo? Quando a gente fica flertando com o mundo. Quando lhe damos muito espaço na nossa vida. Quando nos posicionamos em lugares, não é, promíscuos, com seus servos imundos, cheios de palavrões, bebedeiras e imoralidades. Estamos alimentando o inimigo. A carne, quando satisfazemos seus desejos, expomos nossos olhos ao que ela gosta, ouvimos o que ela quer, deixamos fazer o que ela bem se agrada. Então, através da concupiscência, estamos alimentando o inimigo. Aí a carne vai ganhando poder, força. O diabo, quando nos afastamos do altar de Deus, quando nos apropriamos daquilo que é dos outros, quando praticamos a mentira, o diabo é o pai da mentira. Quando nós começamos a agir como ele, estamos alimentando o inimigo. E aí, quando roubamos a glória do Senhor. Há muitos outros inimigos. Deixa eu colocar alguns mais cotidianos. De repente, alguém diz uma palavra para você que te entra assim e cai no coração amargamente. Aí, ao invés de você se livrar daquela palavra, fica alimentando, remoendo, pensando, dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo, você está alimentando o inimigo. Você está pensando que o outro vai morrer com a sua amargura, você é que vai acabar morrendo. Não alimente o inimigo. Uma desavença que aconteceu entre duas pessoas. Ao invés de ir lá tratar logo, não, fica distante. Aí fica pensando, que será que ele está falando de mim? Que será que ele está pensando de mim? Que será que ele está fazendo comigo? Que será que ele está falando para os outros? Está alimentando o inimigo. Está alimentando o inimigo. Uma vida
uma pessoa, morre alguém na família, a pessoa morreu, uma fatalidade, um acidente, uma doença, um problema, e a gente não quer aceitar de jeito nenhum. E a gente fica questionando todo mundo, e questionando a Deus, e vai se deprimindo, e começa a culpar os outros, começa a culpar a vida, e daqui a pouco está culpando Deus. Aí nós estamos alimentando aquele inimigo que está tirando a nossa alegria, nosso prazer, nossa vida com Deus. Pare de alimentar o inimigo. Uma vida preguiçosa na oração, leitura da palavra e comunhão cristã. A gente para de orar, para de ler, para de ter comunhão. E aí nós vamos enchendo-nos de desculpas, de lazeres, de outras coisas. E o inimigo vai tomando conta, crescendo e nos matando. Ei, pare de alimentar o inimigo. Uma família cheia de desavenças, intrigas e má comunicação são inimigos. A gente vai se afastando um do outro no casamento. Vamos olhando só os defeitos. Gente, depois que a gente passa dos 40, a gente não é mais aquela florzinha dos 20. Eu estava no primeiro dia na minha cidade, fiquei tão frustrado. Eu estava no portão da casa da minha mãe assim, aí vinha descendo uma senhora, minha mãe me cutucou e falou assim, sabe quem que é aquela senhora lá? Eu falei assim, não faço ideia. Ela falou assim, é fulano de tal. Eu disse, é? Assustado, né? Porque na minha época, 20 e poucos anos atrás, faz diferença, né? Aí ela falou assim, oi fulana, tudo bem? E ela fulana falou assim, oi dona Cida, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Lembra desse aqui? Ela ficou me olhando assim. Rapaz, eu fiquei meio agoniado. Ela ficou me olhando assim e falou assim, é o Luciano. Ah, é o Luciano? É o seu mais velho? Nossa, como a gente muda com 20... Pensei, que recepção calorosa, hein, meu amigo? Fui chamado de feio e velho logo que eu cheguei. Olha, você sabe que eu fiquei até com vergonha de sair andar na cidade depois? 20 anos, gente, faz muita diferença, não é? Então não espere que depois de 30 anos de casado, não é, você vai olhar assim, não é mais aquela florzinha, agora é uma flor mais madura, entende? É uma flor, mas é mais madura, né? Você tem que olhar com olhares assim amadurecidos, né? Faz parte, ela também vai te olhar do mesmo jeito, viu? Não adianta você querer, ela vai te olhar do mesmo jeito. Então, se a gente não fizer assim, a gente vai tendo uma família com desavenças, brigas, intrigas, má comunicação, e aí a gente vai transferindo a responsabilidade para os outros, a gente vai deixando de fazer a nossa parte, e a família vai morrendo. Pare de alimentar o inimigo. Pare de alimentar o inimigo. Josué disse que devemos deixar de alimentar os inimigos. Jericó fechou, Israel cercou. Devemos minar as forças dele, devemos retirar o alimento que o sustém. Você sabe quais são seus inimigos. Você sabe, pare de alimentá-los. Por quê? Em algum lugar marcaram uma briga entre dois cachorros. Um era amarelo e o outro era branco. E aí o dono dos cachorros disse assim, olha, daqui 3 meses, quando eles forem brigar, quem vai vencer a briga é o amarelo. Dito e feito. 3 meses depois, colocaram os 2 cachorros lá na jaula, quando soltou, poucos minutos, se não separa, o amarelo mata o branco. Aí o pessoal ficou curioso, poxa, como é que o senhor sabia que o amarelo ia bater no branco? Ele falou assim, é muito simples. É que durante os 3 meses, quem ia alimentá-los era eu. Então ganhou o que eu melhor alimentei. Você pode viver uma vida vitoriosa em Deus, ser uma pessoa abençoada em Deus, ou você pode ser uma pessoa totalmente derrotada, vencida pelo pecado e pelo inimigo, depende de quem você alimentar. Se você alimentar sua vida com Deus, sua vida espiritual, se você se consagrar ao Senhor, se você viver para Ele, se você se apresentar diante dEle, Deus vai pelo Espírito Santo te dar forças, vigor, e você será mais que vencedor em Cristo Jesus, porque a Bíblia promete. Mas se você alimentar o inimigo, não espere uma vida vitoriosa. Você não terá. Porque vai contra até a lógica humana, não é? Se não queremos a vitória de nossos inimigos, devemos imediatamente deixar de alimentá-los. Em terceiro lugar, a fé pela qual as muralhas cairão é a fé que obedece rigorosamente às orientações que vêm de Deus. Josué 6, do 6 a 8, eu já li o texto. Mas nos versículos do 6 a 8, a Bíblia diz que o Senhor disse a Josué assim, Josué, você vai pegar os homens de Israel,
E você vai rodear a cidade durante 7 dias. Nos 6 primeiros dias, vai dar uma volta, vai tocar a buzina e só. E o povo em silêncio. No 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. E na última volta, eles vão tocar a buzina, o povo vai gritar e a muralha vai cair. É simples assim. Meus irmãos, eles deveriam rodear a cidade. Os sacerdotes na frente. Uma vez por dia durante 7 dias. No 7º dia, 7 vezes. Tocarão as buzinas. O povo gritaria. As muralhas cairiam. Veja que coisa estranha que Deus pediu. Aliás, às vezes Deus pede para a gente fazer coisas estranhas. Se você fosse um soldado de guerra, e Josué chegasse e desse essa ordem, como é que você reagiria? Cara, me preparei aqui 3 anos, 30, 40 anos para uma guerra, não é? Eu passei fome, eu ganhei músculo, eu quero ir para o braço. E ele fala assim, ninguém vai no braço. Vai fazer exatamente em silêncio o que eu estou mandando. Acho que para um soldado era meio complicado isso. Mas era justamente a prova da fé que confia na direção de Deus. Eles confiaram na promessa, na estratégia do Senhor. Meus irmãos, a verdadeira fé sempre age dentro dos parâmetros da palavra de Deus. E não foge ao que Deus estabeleceu, mesmo quando pareça estranho. Escute, quando Deus mandou Noé construir uma arca, num tempo em que nunca tinha chovido, foi estranho, não foi? Construiu uma arca, mas nunca choveu, nunca teve inundação. Mas o que Noé fez? Construiu e salvou sua família por causa disso. Quando Deus disse para Elias, Elias, foge de Acabe, vai para o deserto, vai para o ribeiro de Querite, lá não tem comida, mas aguarde lá. Foi estranho, mandaram um profeta fugir, mas Deus o alimentou com os corvos, não é? Deus o alimentou com os corvos. Foi estranha a morte pela qual o Filho de Deus morreu, irmãos. Ei, Jesus não nasceu em pecado, ele não era pecador, ele não cometeu um pecado sequer, mas ele morreu a morte do pior dos pecadores. E foi pela sua morte que eu e você temos vida, se cremos nele como Salvador. Foi estranho o comportamento de João Batista. João Batista se vestiu de pele de ovelhas, comeu gafanhotos e mel. E ele chegou pregando uma mensagem de arrependimento, um tal de batismo. Mas foi por este caminho estranho que foram abertas as portas da vinda do Filho de Deus e o seu ministério ao mundo. E mesmo sendo estranho, nenhuma pessoa ficou estranha à mensagem de Deus depois que ele começou a pregar. Deus tem maneiras estranhas de agir, irmãos, aos nossos olhos, mas elas são perfeitas em seus resultados. Por isso devemos sempre nos sujeitar à direção de Deus, mesmo que nos pareça estranho. Ele sabe o que está fazendo. Há 3 anos atrás, quando Deus pela boca do irmão Roberto e do irmão Henrique, nos disse que essa casa ao lado estava sendo vendida, e que nós deveríamos ir atrás, nós fomos. Em menos de 2 meses, tínhamos 600 mil reais na nossa conta. Só tinha um problema, o proprietário não falava conosco e não queria vender para a gente. E aí eu fiquei pensando uma noite, meu Deus, se esse homem não falar com a gente e não vender essa casa, vai ser o maior mico da nossa história. Com dinheiro na conta, e fazer o que com isso depois? Um dia eu estava tão agoniado, uma sexta-feira, eu lembro muito bem, que eu acordei de manhã e falei, Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu preciso falar com esse homem aí. Traz ele aqui, sei lá, dá um jeito. E passou-se o dia. Eram 6h20, mais ou menos, da tarde. Eu estava em casa, morava ali, quando bateram palma lá no portão de casa. Quando eu abri a porta, ele olhou para mim e falou assim, preciso falar com o senhor, e preciso falar hoje. Eu disse, eu estava esperando esse momento. Estava esperando por esse momento. E aí Deus abriu as portas. Deus tem maneiras estranhas de agir. Não é? Deus tem o seu jeito estranho de fazer, mas a fé bíblica confia na direção que Deus dá.
e descansa nela, obedece. Josué fez exatamente o que Deus mandou. Se você prestou atenção na leitura, dos versos 3 ao 5, Deus dá ordem para Josué. Dos versículos 6 até o versículo 10, Josué repassou a ordem pelo povo e fez exatamente o que Deus mandou. Irmãos, nós temos que estar prontos a fazer exatamente o que Deus mandou. E Deus mandou a você que não creu, crer em Jesus como seu Salvador. E Deus mandou a você que já creu, crescer no conhecimento de Deus, orar, ler a Bíblia, congregar, ser uma bênção. Deus me mandou evangelizar este mundo. Ele disse: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Ele mandou, e eu tenho que fazer. E você deve fazer, e nós devemos fazer. A fé pela qual muralhas caem é a fé que segue a orientação de Deus. Penúltimo lugar, a fé pela qual as muralhas cairão é a fé que aprendeu a importância da hora silenciosa. Você prestou atenção durante a leitura que Deus disse a Josué: durante os 7 dias o povo vai rodear a cidade em silêncio, sem abrir a boca, mudos. Versículo 10, está escrito, eu leio: porém ao povo Josué tinha dado a ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu diga: falem, gritem. Ó, silêncio, quietude, 7 dias mudos. Sabe qual é a arma mais perigosa dessa terra? A língua. Você está vendo aí o que o Trump tem aprontado com a língua, né? Gente, tem dia que o dólar está lá em cima e de repente, BAM! Porque o Trump falou que não sei o que lá, que vai cortar o relacionamento com tal país. Pronto, o dólar vai lá embaixo. A língua. A língua é um instrumento perigoso, pode ser uma benção. É o que mais causou derrotas nesse mundo, a língua. E também é um instrumento que pode salvar muitas almas. Meus irmãos, Deus poderia fazer aqueles muros virem abaixo no primeiro dia. Mas Deus nos ensina antes de realizar os milagres. Israel teria que andar em silêncio. Aqui está o teste da perseverança e da paciência. Você deve obedecer hoje em silêncio e continuar obedecendo amanhã em silêncio, mesmo que os obstáculos estejam lá. Israel deu a primeira volta, o primeiro dia em silêncio, e as muralhas lá. Alguns podiam dizer: isso nunca vai cair. Não é? Mas sabe de uma coisa? Quando as muralhas da vida, dos problemas, das dificuldades, das lutas, às vezes dos sofrimentos, às vezes da nossa angústia, forem duras e grandes, sua fé em Deus tem que ser maior ainda. Sua persistência tem que ser mais dura ainda. Sua firmeza tem que ser maior ainda. Sua fé deve ser mais resistente do que os grandes obstáculos. Depois de rodear a cidade, não houve resultado nenhum no primeiro dia. Talvez tenha sido difícil para alguns, no segundo, no terceiro. Especialmente aguardar em silêncio. É por isso que o salmista diz: minha alma, espere em silêncio em Deus. Você já experimentou aguardar em silêncio? Não se deixe vencer pelo desânimo, continue obedecendo ao Senhor em silêncio, aprenda, é preciosa a hora silenciosa. Jesus disse assim: quando você precisar de alguma coisa, estiver em luta, entra no teu quarto e ora em silêncio ao teu Deus, Ele que te vê no quarto, te recompensará. Meus irmãos, há tempo para falar, mas há tempo para ficar calado. Há pessoas que todo mundo sabe da vida delas, sabia? Gente, tem pessoas, o Facebook hoje é um inferno nesse sentido, né? Também essas pessoas são uma trombeta, elas contam tudo mesmo, para todo mundo. Até pessoas que elas não conhecem, já começam a conversar, já começam a contar da vida. As migas sabem de tudo. Os companheiros de pesca sabem de tudo. E você sabe que quando a gente conta tudo para os outros, todo mundo quer dar conselho, né? Aí já vem as comadres aconselhando: você ainda está com aquele traste? Esse, se fosse eu, já tinha plantado o pé há muito tempo. É o conselho que se dá, muitas vezes, não é? Você está se matando para fazer faculdade. Que isso? Vai ficar aquele pedaço de papel na parede, dá para as traças comer. Para com isso, rapaz. A vida é muito curta para você gastar tempo estudando. Que conselho, não?
Meus irmãos, na boca de algumas pessoas nem Jesus prestava, sabia? Sabia disso ou não? Quanto mais seus segredos e sonhos, ei, há lutas que são só suas, há sonhos que são da sua família, há bênçãos que estão dentro da sua casa, há problemas que só Deus deve saber, há obstáculos que você precisa superar sozinho, em silêncio, no altar da oração e consagração. É um momento de caminhar silenciosamente, sem reclamar, sem murmurar, sem tocar trombeta. É hora de oração, é hora de lágrimas, é hora de clamor interno, é hora de obedecer caladamente. Há horas silenciosas. Ei, Josué, diga para o povo, eles vão caminhar 7 dias, cada dia eles vão rodear a cidade uma vez, em silêncio. Eu acho que essa é uma das piores prisões do mundo para alguns, né? Ficar em silêncio. Mas você precisa dessa hora. Aprender a aguardar a direção de Deus. Aprender a esperar o feito de Deus. Gente, você imagina se algum soldado, se eu cansei desse negócio de ficar rodeando a cidade, eu vou de peito aberto, da onde Hollywood, o cara vê uma brechinha na cidade e vai ele de peito aberto tentar vencer Jericó. Quando ele chegasse a 3 metros do muro, sabe o que ia acontecer? Ele ia morrer queimado, porque lá de cima do muro iam vir baldes, não é? De betume fervendo, que iam cair e derreter aquele povo. Mas Deus disse, em silêncio. Muitas das nossas conquistas em 2019 será, Ricardo, às 6 horas da manhã, aqui neste altar, em silêncio. Muitas, se nós queremos crescer diante de Deus. Em último lugar, a fé pela qual as muralhas cairão é a fé que está disposta a deixar Deus ir à frente, não é? E ela está pronta a descansar nos planos perfeitos de Deus. Capítulo 6, versículo de número 13, nos diz exatamente isso. E os 7 sacerdotes que levavam 7 buzinas de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando as buzinas, os armados iam adiante deles, e a retaguarda atrás, e os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Veja, eles seguiram exatamente o plano de Deus, e Deus orientou para que fosse assim, portanto eles estavam seguindo a Deus, o povo ia atrás. Meus irmãos, isso significa que é Deus quem tem que estar à nossa frente. É Ele quem deve dar a direção. É Ele quem deve dizer a hora de caminhar e a hora de parar. É Ele quem deve dizer onde ir e onde não ir. É Ele a quem nós devemos nos submeter. Israel devia seguir silenciosamente. Israel devia se sujeitar à direção de Deus. Mas isso requer humildade, confiança, fé verdadeira. Lembra, pela fé caíram as muralhas de Jericó. Não foi pelo braço de carne, foi pela fé, confiança em Deus. Isso requer paciência. Ei, a agenda de Deus é que prevalece, não é a nossa. Paciência. Isso requer perseverança. A fé pela qual muralhas caem é aquela que tem disposição de seguir Deus e descansar na direção que Ele dá. Temos. Era do jeito de Deus, era no tempo de Deus, era sob o comando de Deus. Bem, o que foi que aconteceu? No 7º dia, rodearam a cidade 7 vezes, tocaram as buzinas, o povo gritou e as muralhas caíram. Tão fácil, não é? Não parece fácil? É mesmo, pastor, isso é muito fácil. Então agora, quando tiver uma muralha diante da minha frente, eu vou rodear 7 vezes. Quando chegar na 7ª vez, eu dou uns berros lá e cai tudo. Não é bem assim, né? Não vai se passar por doido aí nas ruas, viu? Não, porque eu estou almejando comprar uma empresa ali, eu vou começar a rodear ela 7 vezes. Não é nada disso que nós estamos ensinando aqui, né? Nós estamos extraindo as lições do que o texto nos ensinou. As muralhas caíram, o povo invadiu, tomou a cidade vitoriosamente. Que coisa maravilhosa. Quando o povo de Deus se dispõe a confiar, Deus se dispõe a fazer. Deus se dispõe a fazer, e faz mesmo. Caminho para a parte final da mensagem. Aprendamos, aprendamos. Deus não se importa em fazer coisas que não conseguimos entender. Portanto, feliz aquele que tomou 2 decisões. Primeira, viver com uma fé confiada na bondade de Deus. Ou seja, lide com os fatos da vida, tendo de antemão certeza de que aconteça o que acontecer, Deus é bom. Ele nos provou isso na cruz do Calvário. Ele é bom, confie nele. Segundo, desista de compreender tudo o que acontece debaixo desse sol.
Meus irmãos, ninguém está mais fadado ao esgotamento espiritual do que aquele que resolver encontrar uma resposta específica para tudo aquilo que acontece. A nós cabe dizer, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que dê tudo errado, meu Deus faz tudo aquilo que está errado transformar-se em bênção, de alguma maneira e para a glória dele. Termino. Nenhuma muralha subsistirá à frente da verdadeira fé bíblica. Você precisa de fé para o ano de 2019. Por uma simples razão. Muitas conquistas estão pela frente. E muitas muralhas também. Quais serão elas? Será na área da saúde? Será um problema familiar? Será um trabalho? Será uma desavença? Será um acidente de trânsito? O que será? O que será que você vai ter que traspassar nesse 2019? Ei, eu não sei, viu? Deus sabe. Nem conquistas virão e nem muralhas cairão, senão pela fé bíblica. Entenda, Deus é maior que as muralhas. Muralhas não são intransponíveis. Precisamos de Deus para superá-las. Deixa eu terminar dizendo que os geólogos explicam aqui as quedas do muro de Jericó. Eles dizem que Jericó, quando foi construída, os construtores não entendiam desse negócio de placas tectônicas, e eles construíram Jericó em cima de placas que estavam móveis, se ajustando. Portanto, coincidentemente, segundo eles, na época que Israel chegou à terra prometida, deu um terremoto, as placas estavam se ajustando, deu um terremoto, justamente no 7º dia, justamente depois da 7ª volta, justamente depois que o povo gritou, e os muros caíram. É assim que a geologia explica. Bem, eu tenho algumas dúvidas. Quem direcionou os construtores de Jericó para construírem logo ali? Podiam ter construído em tantos outros lugares. Quem criou as placas tectônicas? Se foi um terremoto mesmo. Como é que o senhor terremoto sabia que devia acordar no 7º dia, depois da 7ª volta, e depois que o povo gritasse? E por que só morreram no terremoto os de Jericó e não os de Israel? Para mim, meus irmãos, sinceramente, prefiro ficar com a fé pela qual muralhas caem, que é a confiança no soberano Deus, que conduz o curso da história, e que tem nas suas mãos a bênção que Ele vai dar a cada um que nele resolver descansar a sua alma. Você está disposto a confiar nesse Deus? Se estiver, muralhas vão cair e nós vamos caminhar pela fé no poder do nosso Deus. Quero convidar você a curvar a sua fronte neste momento. A fé pela qual muralhas caem. Eu disse a fé. A fé é um dom de Deus. É um presente que Deus dá àquele que ouve a sua palavra. É provável que você tenha ouvido a palavra de Deus muitas vezes. Há fé em seu coração já para confiar com todo o seu ser no poder de Deus? Se há, quero dizer a você que a primeira muralha que tem que cair é a muralha do pecado, que te separa de Deus. Se você reconhecer-se pecador e arrependido, crer em Jesus como seu Salvador, a muralha da separação sua diante de Deus cairá. E você passará a ser um filho, uma filha de Deus. Mas você, pela fé, precisa crer em Jesus como seu Salvador. Se você crê em Deus de todo o seu coração, de verdade, quero dizer a você que muitos obstáculos virão pela nossa frente, irmãos. E há uma doença que Deus não vai curar, sabia? É a última. É aquela pela qual Ele vai te levar para a eternidade. Porém, todas as demais, se você confiar nele de todo o seu coração, se você crer nele pela fé,
todos estes problemas, todas essas muralhas, sejam na área da saúde, na área da família, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, elas caem, porque maior é o que está conosco do que aquele que é contra nós. Mas você precisa hoje tomar uma decisão, a decisão que Josué tomou quando ouviu a voz de Deus, de viver pela fé no poder de Deus, dia após dia, mesmo que Deus estranhamente tivesse orientado ele, mas ele confiou em Deus. Eu quero convidar você a dizer ao Senhor agora: Senhor, eu confio em Ti, eu quero descansar o meu coração na Tua presença. Teus planos são melhores, Teus planos são maiores, Tua palavra é verdadeira, e no Senhor me refugiarei. Diga isso para o Senhor pela fé, e descanse a sua alma nas mãos dEle. O mais, Ele vai guiar a sua vida. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por este culto, obrigado por falar conosco, obrigado por nos ensinar a Tua verdade. Deus, ajude-nos, portanto, aumente a nossa fé, ensina-nos a viver de fé em fé, até que muralhas caiam, até que nós realmente, ó Deus, conquistemos um progresso espiritual, crescimento do Senhor, maturidade e na intimidade contigo, vencermos o pecado, vivermos uma vida santa. Tenha misericórdia, tome-nos em teus braços, Senhor. Eu oro por cada alma que está aqui. Ó Deus, o diabo, ele vai levantar as suas trincheiras. Ele não quer o teu povo te amando, ele não quer o teu povo te servindo, ele não quer o teu povo andando com o Senhor, mas o Senhor é maior, o Senhor está conosco, e eu oro pelo teu povo, que o Senhor possa tomá-lo em teus braços, e usá-lo para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada família, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que sobre nós Ele levante o seu rosto, e que Ele nos dê a sua paz. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.